Olá, pessoal! Esse é o nosso primeiro vídeo do quadro TBR. Sim, eu não sei se vocês conseguiram pegar esse inglês perfeito do que eu tô falando, mas tá aqui embaixo escrito, que nada mais é do que eu estou chamando, que é o nome do próprio vídeo, que é Jarrinha dos Livros Encalhados. Se você me acompanha no Instagram ou se você, por um acaso, já assistiu os meus vídeos passados, com certeza você sabe do que eu tô falando, tá? Porque eu já comentei qual foi o livrinho que eu tirei nessa jarrinha aqui, que eu li já e que eu venho trazer resenha para vocês hoje, tá? E também você já sabe como é que vai funcionar a escolha desses próximos livros aqui, tá? Bom, primeiro vamos à resenha e no final do vídeo a gente vai sortear aqui os novos livros que serão lidos em fevereiro desta caixinha. Então o livro que eu tirei no primeiro sorteio da minha jarrinha de livros encalhados foi o livro Voragem, do Junichiro Tanizaki. É assim mesmo que fala, tá? E eu já comecei bem, porque esse primeiro livro da caixinha eu li em alta velocidade. Pessoal, assim, sinceramente, eu não consegui parar de ler, de tão bom que é esse livro. Por quê? Primeiro ponto, né? Para começar, esse é um romance entre duas mulheres que vai beirar a obsessão, tá? Então você acompanha toda a narrativa dessa história que acontece em alta velocidade, essa paixão, esse excesso de drama que acaba te envolvendo bastante. Mas vamos aos pouquinhos aí conversando um pouquinho sobre a narrativa e sobre o autor. Eu recebi esse livro em junho de 2018 pela tag Curadoria, tem bastante tempo. E eu sempre anoto bem no inicinho do livro aqui todas as vezes que eu já comecei a ler o livro e, na realidade, não finalizei. Essa foi a primeira vez que eu finalizei. Então, ó, deixa eu falar para vocês. Eu comecei a ler esse livro assim que ele chegou, em 7 de agosto de 2018, mas não concluí. Depois eu comecei a ler de novo em 5 de dezembro de 2018. Eu li o primeiro capítulo de novo, mas não concluí. E finalmente agora que eu comecei ele no dia 2 de janeiro de 2023, eu concluí e fico me perguntando por que eu não terminei antes. É aquela questão de momentos, né? Tem livros que são para determinados momentos da sua vida e provavelmente em 2018 eu não estava no momento para ler essa paixão tão avassaladora e obsessiva que esse livro nasce. Tanizaki, nascido em 1886, aí no meio da Era Meiji, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês o que significa. Tanizaki teve uma família bastante abastada, cheia do dinheiro e ligada à literatura. E mesmo quando as finanças da família dele começaram a dar uma derrocada, quando a influência ocidental chegou pesada lá no Japão, ele assim continuou sendo um menino bastante exemplar. Ele trabalhou em várias revistas literárias quando ainda era criança, beirando ali a adolescência, entrou na universidade para cursar literatura, porém abandonou. Mas nada impediu que o Tanizaki realmente seguisse a carreira literária dele, e graças a Deus, porque por enquanto, apesar de ter sido a primeira leitura do ano, esse aqui foi um dos meus livros mais, assim, viciantes dos últimos tempos, tá? Não posso dizer, obviamente, que foi a melhor leitura do ano, porque foi a única que eu finalizei completamente, mas eu amei demais, é só isso que eu tenho pra dizer. Voragem é um livro extremamente transgressor, porque poucas pessoas teriam coragem de escrever algo sobre amor lésbico lá em 1930. Só que para completar esse recheio, esse livro vai muito além. Ele trata de paixões obsessivas, ele fala muito sobre mentiras, assédios. É realmente aquele amor dramático, sabe? Carregado de peso de drama, que é gostoso de ler, porém tem horas que chega até a parecer um pouco artificial. É a sensação inicial que eu tive da leitura, né? Até eu entender a era que esse livro foi escrito e todas as mudanças que a sociedade japonesa estava passando na época, eu achei esse livro muito exagerado no drama. Hoje em dia, depois de ler um pouco sobre o autor e de ler bastante a revistinha da tag, eu entendo porque toda essa carga de drama é indispensável no livro. Mas como nós estamos falando do autor, não é simplesmente esse livro Voragem que é tão subversivo. Toda a obra do autor, ela é carregada de alto grau de proibido, erótico e subversão. E o mais legal é que o autor fala que todas as suas histórias são inspiradas aí nas mulheres da sua vida. Fiquei, assim, bem curiosa, né? Porque todas as mulheres, além de serem incrivelmente fortes nesse livro, são ao mesmo tempo subversivas e também cruéis, dramáticas. Gente, as personagens são tão intensas que chega a ser desconfortável ler esse livro em vários
várias partes, né? Mas por que eu falei no início do vídeo, depois que eu soube um pouquinho sobre o contexto histórico, né, sobre o contexto geral do Japão quando ele foi escrito, eu entendi um pouquinho dessa carga dramática. Bom, esse livro é carregado de referências à arte Shunga, que consiste no período onde obras de arte relacionadas ao erótico eram bastante comuns, principalmente em estilogravuras. Lembrando que naquela época, no Japão, onde a arte Shunga era bastante valorizada, não era considerado imoral se falar sobre sexo ou sobre nada erótico. Porém, com o passar do tempo e com a ocidentalização da cultura japonesa, toda essa parte mais erótica, inclusive a arte Shunga, foi começando a ser considerada ilegal, até se tornar completamente ilegal no Japão. E aí entramos finalmente na era Meiji, que é onde o nosso Tanizaki viveu. E nessa era virou realmente um tabu se falar sobre qualquer conceito, qualquer tema erótico em livros, em artes, em arte de quadros, qualquer coisa, em figuras, virou realmente considerado, era proibido e até de certa forma considerado feio. A mesma coisa que a gente tem hoje em dia, que muitas pessoas têm vergonha de ler livros com um teor erótico mais alto na rua, alguns escondem capas, mais ou menos esse mesmo tabu que nós temos hoje em dia. E o mais legal é que a arte Shunga, apesar de falar majoritariamente sobre casais heterossexuais, né? Existia bastante a presença de casais homossexuais, mulher com mulher, homem com homem, não precisa nem explicar para vocês o que é. Mas então isso era considerado mais normal naquela época. Agora eu vou ler só um pedacinho da revista para vocês entenderem. A palavra Shunga, traduzida literalmente, significa cenário de primavera, termo frequentemente usado como eufemismo para o sexo. De acordo com uma pesquisa de campanha do Laço Branco pelo Respeito à Vida, que ouviu 609 estudantes, 69% dos japoneses homossexuais já sofreram algum tipo de bullying e 30% já pensaram em cometer suicídio. Além disso, 53% deles foram agredidos verbalmente e 49% foram ignorados ou excluídos de grupos. Isso só revela a importância de livros como esse, que resgatam um pouquinho da arte Shunga presentes na cultura japonesa. Então vocês conseguem entender quando eu falo que, apesar do excesso de drama me incomodar um pouco, isso é coisa pessoal minha, de gosto, né, gente? Não tem muito como discutir. Ainda assim, eu consegui relevar bastante isso durante a leitura, porque eu sei da importância desse excesso de drama e dessa carga toda emotiva do amor dessas duas mulheres, justamente porque a gente precisa romper algumas barreiras ainda lá no Japão, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o enredo desse livro. Primeiro vamos começar falando sobre o título, Voragem. E o que significa voragem? Tudo aquilo que é capaz de tragar, sorver e destruir com violência algo. Também significa aqueles redemoinhos que se formam normalmente em rios e mares, que giram e acabam puxando tudo ao redor para o fundo da água. Outros sinônimos para voragem seriam aí sorvedouro, turbilhão. Então você já vai mais ou menos imaginando o que acontece nesse livro, né? Quem seria voragem, o turbilhão desse livro? E, gente, pra mim não existe nome que minha estante apagou, o pessoal tá com mau contato. Não vou nem me estressar de ligar, que eu já liguei ela 35 vezes durante esse vídeo. Sério. Vou deixar no final pra vocês verem quantas vezes eu liguei essa estante. Vou tentar ligar de novo. Só um minuto. É até meu marido arrumar pra mim a tomada que tá com mau contato. Vamos lá, continuando o que eu estava falando. Esse livro é considerado uma obra canônica da literatura moderna japonesa. E para quem não tem o hábito de ler muitos livros da cultura asiática, é bem interessante você começar por um livro assim. Ele não é tão grosso, é uma leitura rápida, gostosa, e vale a pena então você dar uma chance para começar a entrar numa cultura diferente, porque muitos aspectos desse livro são diferentes pra gente. Ele foi publicado de 1928 até 1930 numa revista em forma de fascículos. E sério, pra mim esse livro realmente parece uma novela, daqueles que eu ficaria assim desesperada
procurando saber, esperando o resultado, esperando as cenas dos próximos capítulos, porque a gente tem realmente a sensação de estar assistindo uma novela, porque é bem teatral todo esse livro. E o cenário principal dele, obviamente, vai ser em Osaka, no Japão, então a gente vai acompanhar também aí um pouquinho sobre essa cidade, que não é tão vista aí nem no cinema, nem em outros lugares, né? Então é bastante legal conhecer um pouquinho a cultura aí de um novo país. Tá, Ana, mas você tá aí falando sobre o autor, sobre o livro, suas opiniões, mas a história realmente em si você não falou ainda, né? Então eu vou começar com vocês sobre o que fala esse livro. Bom, para começar, ele vai contar a história de Sonoro Kakiuchi, que é uma mulher casada. Obviamente, naquela época, ela não teve a oportunidade de escolher o marido, o casamento foi feito por conveniência, pela escolha dos pais, e ela, de certa forma, até se dá bem com o marido, mas eles não têm um relacionamento amoroso muito forte, eles se relacionam basicamente como amigos. Inclusive, ela chegou a ter um envolvimento com um outro homem durante o casamento, e acabou contando para ele, porque de certa forma ela se sentiu culpada, mas a gente para pensar se realmente foi culpa, ou se é uma forma também de magoar esse cara que está com ela, que ela também sente que de certa forma é por interesse pelo dinheiro dos seus pais. Então eles já têm um relacionamento bastante tumultuado. Até que ela decide, para poder ocupar a mente e pensar coisas diferentes, entrar numa escola de artes só para mulheres, que existe ali próxima no bairro. Ela fala bastante que é um colégio medíocre, para a gente entender, né? Que é um colégio provavelmente de bairro, uma coisa mais simples, não é aquelas super universidades nem nada, e começa a frequentar essa aula de pintura. Ela começa a frequentar essas aulas e vai conhecer então Mitsuko, que é uma jovem de uma beleza estonteante que já chama a atenção da Sonoko de cara, assim. Porém, em uma aula de pintura, ela tá desenhando uma deusa, né, para eles lá no Japão, e só que ela tá com uma moça posando para essa pintura, e quando o professor vai olhar, acaba falando que apesar da pintura dela tá bonita, não se parece em nada com a mulher que está sendo pintada. Na realidade, o corpo se parece com o da mulher que está sendo pintada, porém o rosto não tem nada a ver. E as pessoas começam a rir e a debochar e acaba dando asas aí para um boato que já estava rolando de que elas estavam tendo aí um caso, e isso não era tido como normal naquela época. Porém, quanto mais esse boato avançava, mais Sonoko ficava curiosa de saber quem que realmente era aquela mulher. Todo dia ela cruzava com essa mulher lá na escola, e aí passava por ela e dava uma olhada e sentia que estava começando um clima, até que a Mitsuko vai lá e fala. E a Sonoko então acaba ficando mais deslumbrada ainda com essa mulher, com a presença dela, e acaba contando a história do quadro e tudo mais, e convidando a Mitsuko então para ir na sua casa e posar para ela para fazer esse quadro, porque ela diz que a cara dela é muito parecida, mas que o corpo dela não tem nada a ver com isso, né? Então ela vai lá na casa da Sonoko posar para ela corrigir essa pintura. Mal sabia a pobre da Sonoko que a partir daquele momento ela estaria completamente, perdidamente apaixonada pela Mitsuko. E pessoal, as cenas beiram realmente o exagero, né? Quando a Mitsuko vai pousar para Sonoko e ela tira a roupa, não tira completamente, né? Ela fica envolta num lenço ali. A Mitsuko tem uma crise assim de desespero, arranca as roupas da Mitsuko, fica falando que está terrivelmente apaixonada, que nunca viu algo desse tipo. É realmente bem novelesco, bem exagerado, bem animalesco de certo ponto de vista, né? E é extremamente passional. O livro inteiro traz uma carga passional gigantesca. A gente tem tudo sendo baseado no excesso de paixões e no excesso de ciúmes. A Sonoko vai ser a narradora desse livro, ela tá contando pro sensei dela, né, como se fosse professora ou mestre, que sensei significa isso, toda essa história de tudo o que aconteceu nesse enredo aí, nesse enlaçamento entre a Sonoko e a Mitsuko. Como isso repercutiu no casamento, como isso repercutiu na vida social delas e tudo o que aconteceu ali ao redor. Existem também a presença de outros personagens que vão cair nessa trama da Mitsuko, que é o próprio marido da Sonoko, e também um outro personagem que vai aparecer, que eu não vou falar porque de certa forma seriam spoilers, que também é um tremendo de um
de um cara abusivo mesmo e controlador. A Mitsuko também não é muito flor que se cheire, porque ela é controladora, ela mexe com a vida e com o psicológico dos outros para se sentir uma deusa toda poderosa, ela quer se sentir sempre no controle de tudo. A Sonoko, pelo contrário, ela é tão apaixonada e tão enlouquecida pela Mitsuko que ela passa por cima de qualquer coisa, ela mente, ela cria façanhas para poder estar presente na vida da Mitsuko sem que o marido atrapalhe. E o que deixa essa história mais interessante, que faz a gente acompanhar cada detalhe ansiosamente, tentando entender o desfecho dessa narrativa, é que a própria Sonoko dá um spoiler pra gente do final do livro, logo no início, assim. Ela começa a narrar tudo pro sensei, o que vai acontecer, e a gente já sabe o desfecho, só que a gente não entende como esse desfecho aconteceu. E a gente fica curioso, tentando entender o que levou àquele desfecho. E eu achei essa ideia bem interessante. Para alguns pode até parecer controverso, né? Mas tem horas que você saber o spoiler do final, como no caso que o próprio autor contou pra gente, faz com que a gente tenha mais vontade ainda de finalizar a leitura. E o que eu posso dizer sobre o final? Ele é eletrizante e extremamente bem costurado. O final encaixou perfeitamente na narrativa, sabe? A Mitsuko vai desenvolvendo essa personalidade dela controladora, possessiva, passional, enganadora, ciumenta ao longo da narrativa, e ela termina de um jeito assim que combina com tudo isso, tá? Então, uma palavra, se você me pedisse uma palavra para esse relacionamento sobre a Mitsuko e sobre a Sonoko, seria enganar-se. As duas estão constantemente enganando uma outra, enganando as pessoas ao seu redor para manter esse relacionamento. E é muito doido isso. Sério, leia esse livro. Mesmo esse livro sendo aquele tipo onde a gente vai acompanhar pessoas da burguesia que não tem que trabalhar para se alimentar, é aquele tipo de elite, tipo de Jane Austen, de livros de romances de época, é uma burguesia que não tem com que se preocupar para viver e acaba arrumando outros tipos de preocupação. Ainda assim, essa antecipação do final deixa a gente muito curioso para saber o que vai acontecer. Por vezes, se a gente não tivesse esse pequeno spoiler do final, a gente poderia desistir da leitura, porque os personagens, todos eles, gente, são super antipáticos, sério. É um livro que você não se apega tanto a nenhum personagem. Bom, para não mentir, um personagem que eu me apeguei um pouco mais foi o marido da Sonoko, porque ele parece ser uma pessoa legal, mas ele também não é tão legal assim. Nenhum personagem desse livro é 100% bom, né? A maioria é bem... O lado negro deles prevalece muito mais. Isso, de certa forma, é interessante de ver como a gente ainda assim fica preso no decorrer do livro. E durante toda a narrativa, o autor fala constantemente de uma diferenciação do amor homossexual e do amor heterossexual, como se eles não fossem da mesma natureza. Eu não sei responder essa questão para vocês, né? Eles falam muito assim que o marido não precisava ter ciúmes da Sonoko com a Mitsuko, porque o amor homossexual e o amor heterossexual são de naturezas diferentes, né? Eu não sei se eu consideraria o amor dessas duas formas, assim, de categorias diferentes, né? Eu acho que existe um único tipo de amor. Qual que é a sua opinião sobre isso? Deixa aqui nos comentários, se você já leu esse livro, me deixa a sua opinião. E se você nunca leu, raciocina comigo. Você acha que existe algum tipo de diferença de categoria nesses tipos de amor? Eu acho que não. Mas como esse foi um livro escrito em 1930, este questionamento foi super válido na época e ainda é super válido nos tempos de hoje. Bom, antes de terminar, já finalizei essa resenha aqui, qual que é a minha nota para esse livro, tá? A partir desse ano eu vou começar a dar pequenas notas do livro, vou deixar sempre aqui do lado. Eu estou dando 4,5 estrelas para essa leitura. Por que 4,5 estrelas? Porque, como eu já tinha mencionado para vocês, eu não consegui gostar de nenhum dos personagens, tá? E eu gosto de me sentir assim,
identificada com algum personagem ou outro, e realmente esse livro não me gerou identificação nenhuma. Então, seria um livro 5 estrelas se eu tivesse me identificado com algum personagem, mas como não teve essa identificação, 4 estrelas e meia, tá? Um excelente livro, um grande clássico da literatura japonesa. Eu super recomendo para quem nunca leu nenhum livro asiático, porque não é um livro difícil, é um livro que prende, é um livro que traz bastante da cultura asiática, das roupas usadas, então é bem interessante vocês lerem. Tem hora que ela fala um pouquinho sobre ele fala um pouquinho sobre as casas, como as casas eram construídas, da ocidentalização, então é bem legal vocês passarem por esse livro entendendo todo esse contexto, tá? Principalmente nessa diferença de períodos que eu conversei com você aí mais pra frente. E para isso, que eu gosto da revistinha da Tag, né? Porque ela me trouxe todas essas informações extras que foram relevantes para a leitura. Agora vamos para a segunda parte do nosso vídeo, onde eu vou tirar aqui, ao vivo para vocês, 2 papeizinhos da minha TBR Jar. E por que 2 papeizinhos, né? Porque eu vou, para deixar vocês curiosos com esse próximo vídeo que vai sair no mês que vem no canal, qual dos 2 livros vocês vão receber de resenha, né? E também para poder dar uma engajada lá no Instagram, você vai lá no Instagram, porque no dia que sair este vídeo, vai estar a votação lá no ar no Instagram para você dizer qual dos 2 livros você quer que eu leia, que saiu aqui na minha jarrinha da TBR, para ter resenha no mês que vem no canal. Bom, tirei 2 papeizinhos, tá? 2. Vou chegar bem pertinho da câmera aqui para mostrar para vocês. O primeiro é 21 lições para o século XXI, do Yuval Noah Harari. Eita. Nossa, a gente tá meio estourado. Aqui foi. Acho que deu pra ler, né? E o segundo, eu tenho os 2 na minha estante, porque essa jarrinha é tudo de livro da estante. É o... Eita, esse vai ser difícil, hein, pessoal? Tem um dó de mim. Odisseia, do Homero. Então, se você tá vendo esse vídeo agora, corre lá no Instagram para participar da votação. Se não, você só vai ver mês que vem que livro foi escolhido para minha jarrinha da TBR, né? O meu jarrinho de livros encalhados. Então, beijos, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!